A beterraba constitui um alimento de elevado potencial terapêutico, embora sua utilização cotidiana frequentemente ocorra de maneira inadequada. Para indivíduos na terceira idade, tais equívocos podem determinar-se os benefícios esperados, como a otimização da circulação sanguínea, a redução de processos inflamatórios e o aumento da resistência física, serão efetivamente alcançados ou, ao contrário, anulados. Neste contexto, apresento 12 erros comuns no preparo desse tubérculo, além de orientações para seu consumo seguro e eficaz no dia a dia. Embora muitos associem a beterraba a um vegetal inócuo de sabor adocicado e textura macia, poucos reconhecem que seu método de cocção pode alterar radicalmente suas propriedades. Quando submetida a processos térmicos inadequados, essa raiz, outrora repleta de nutrientes, transforma-se em um alimento empobrecido, cujas características originais são quase completamente perdidas. Para a população idosa, tal distinção assume relevância ainda maior, uma vez que cada composto presente na beterraba exerce influência direta sobre a irrigação sanguínea, os mecanismos de envelhecimento e os níveis de energia. A eficácia da beterraba como alimento funcional depende fundamentalmente de sua forma de preparo. A exposição prolongada a altas temperaturas destrói os compostos bioativos essenciais ao organismo. Um dos elementos mais valiosos encontrados nesse vegetal são os nitratos dietéticos, moléculas que, ao serem ingeridas, sofrem uma conversão biológica em óxido nítrico. Esse composto desempenha papel crucial na dilatação dos vasos sanguíneos, na melhoria da oxigenação celular e no suporte às funções cognitivas, favorecendo a memória, a concentração e o desempenho cerebral. Contudo, há um aspecto pouco conhecido pela maioria: o calor excessivo degrada os nitratos antes mesmo que sejam absorvidos pelo organismo. Estudos demonstram que a fervura prolongada da beterraba pode reduzir seu teor de nitratos em até 50%. Tal desperdício equivale a descartar metade do potencial de um dos alimentos mais eficazes para a promoção da circulação sanguínea. Idosos que recorrem à beterraba em busca de maior vitalidade, resistência ou saúde cardiovascular podem, inadvertidamente, comprometer os próprios benefícios que almejam. Além dos nitratos, a beterraba contém betalaínas, pigmentos responsáveis por sua coloração intensa e dotados de propriedades antioxidantes. Essas substâncias atuam como defesas naturais contra o estresse oxidativo, os danos celulares e os efeitos degenerativos do envelhecimento. No entanto, as betalaínas são extremamente sensíveis ao calor prolongado, perdendo sua capacidade anti-inflamatória e protetora quando expostas a temperaturas elevadas. O que inicialmente se apresenta como um alimento rico em nutrientes pode, assim, converter-se em uma versão enfraquecida de si mesmo. Considere o seguinte cenário: uma beterraba fresca, repleta de compostos bioativos, é imersa em água fervente. À medida que o calor se intensifica, os nitratos começam a se decompor, as betalaínas perdem sua intensidade e as enzimas responsáveis pela conversão dos nitratos em óxido nítrico são inativadas. Quando finalmente retirada da panela, a raiz, agora excessivamente macia, já teve grande parte de seu potencial terapêutico comprometido. E o que é ainda mais preocupante, a água descartada contém uma parcela significativa dos nutrientes perdidos, incluindo nitratos, antioxidantes, vitaminas e minerais. Para os idosos, as consequências desse processo vão além de uma simples questão nutricional. Elas afetam diretamente a circulação, a saúde cardiovascular e os níveis de energia. A produção natural de óxido nítrico diminui com o avanço da idade, de modo que, a partir dos 60 anos, o organismo sintetiza apenas uma fração do que produzia na juventude. Essa redução explica sintomas comuns nessa faixa etária, como extremidades frias, fadiga, tonturas, dificuldade de recuperação após esforços físicos e comprometimento cognitivo. A beterraba possui a capacidade de estimular a produção de óxido nítrico de forma natural, mas somente se seus nitratos forem preservados até o momento do consumo. Quando submetida à cocção excessiva, a molécula essencial para a manutenção da circulação sanguínea é destruída, privando os idosos do benefício mais relevante que esse alimento poderia oferecer. Além disso, o calor não apenas elimina nutrientes, mas também modifica a resposta metabólica do organismo ao alimento. O cozimento prolongado eleva o índice glicêmico da beterraba, acelerando a absorção de açúcares e representando um risco para aqueles que necessitam controlar os níveis de glicose no sangue. Outra consequência do preparo inadequado é a alteração da textura da beterraba, que perde sua integridade fibrosa. As fibras desempenham papel fundamental na digestão, no equilíbrio dos níveis de colesterol e na sensação de saciedade.
Em contrapartida, métodos de cocção mais brandos como o vapor, o assamento moderado ou até mesmo o consumo cru em fatias finas, preservam os nitratos, os antioxidantes, as fibras e as vitaminas. Dessa forma, o organismo se beneficia plenamente das propriedades que a natureza conferiu a esse alimento. Quando preparada corretamente, a beterraba promove melhorias significativas na circulação sanguínea, uma vez que o aumento dos níveis de óxido nítrico favorece a oxigenação dos tecidos, inclusive dos músculos em processo de envelhecimento. O coração passa a bombear o sangue com maior eficiência, e o cérebro recebe um fluxo sanguíneo mais abundante, o que contribui para a clareza mental, a capacidade de concentração e a preservação da memória. Pesquisas científicas comprovam que o consumo de vegetais ricos em nitratos, como a beterraba devidamente preparada, resulta em melhorias mensuráveis na circulação em poucas horas. Em contraste, o cozimento excessivo em que a beterraba é submetida a temperaturas elevadas por períodos prolongados até quase se desintegrar, anula os benefícios que justificam seu consumo. Enquanto um método preserva as propriedades terapêuticas, o outro as elimina silenciosamente. Há ainda um agravante: quando assada em temperaturas superiores a 200 graus Celsius, os açúcares naturais da beterraba sofrem caramelização, conferindo-lhe um sabor adocicado, porém gerando compostos que em excesso podem desencadear processos inflamatórios. Assim, embora o paladar seja agradado, o organismo é privado dos efeitos curativos do alimento. O corpo humano pode ser comparado a um mecanismo delicado, cuja eficiência depende de combustível de qualidade, circulação sanguínea adequada, energia estável e nutrientes anti-inflamatórios. A beterraba preparada de maneira apropriada funciona como um combustível premium, enquanto a versão excessivamente cozida assemelha-se a um combustível diluído. O motor ainda opera, mas não com a mesma performance. Para os idosos, cada vantagem é valiosa, pois a vitalidade, a força, a memória, a resistência e a função cardíaca dependem diretamente da circulação sanguínea, que, por sua vez, está condicionada à presença de óxido nítrico, cuja produção é favorecida pela preservação dos nitratos naturais da beterraba. Portanto, a compreensão dos efeitos do calor no preparo desse alimento transcende a mera habilidade culinária ou preferências gustativas. Trata-se de assegurar a integridade de uma cadeia de reações moleculares essenciais ao funcionamento adequado do organismo durante o envelhecimento. Ao cozinhar a beterraba de forma suave, protege-se essa sequência. Ao submetê-la a temperaturas elevadas por tempo prolongado, interrompe-se esse processo. Assim, ao preparar esse vegetal, é fundamental ter em mente que não se está apenas cozinhando um alimento, mas decidindo quanto de seu potencial terapêutico será mantido ou perdido. O método ideal consiste em vaporizá-la levemente, até que atinja uma textura adequada, sem comprometer suas propriedades. Refeição composta por beterraba acompanhada de queijos salgados, embutidos ou molhos industrializados. Nesse contexto, o que deveria ser um alicerce para a saúde vascular transforma-se em um paradoxo nutricional, no qual os benefícios potenciais são neutralizados pela ação antagonista dos componentes adicionados. A interação entre os nitratos da beterraba e os agentes pró-inflamatórios presentes em tais alimentos desencadeia uma cascata de eventos fisiológicos que comprometem a homeostase circulatória. A literatura científica evidencia que a ingestão concomitante de sódio e gorduras saturadas não apenas reduz a biodisponibilidade do óxido nítrico, mas também promove disfunção endotelial, um precursor de doenças cardiovasculares. Estudos demonstram que em indivíduos idosos, cuja capacidade de síntese de óxido nítrico já se encontra naturalmente diminuída, o efeito adverso é ainda mais pronunciado. A rigidez arterial, característica do envelhecimento, é exacerbada pela combinação desses fatores, resultando em um ciclo vicioso de comprometimento vascular. Nesse cenário, a beterraba, em vez de atuar como um agente protetor, torna-se um elemento neutro ou até mesmo deletério, dependendo do contexto alimentar em que é inserida. A compreensão desse mecanismo exige uma análise detalhada dos processos bioquímicos envolvidos. O óxido nítrico, sintetizado a partir dos nitratos da beterraba, atua como um vasodilatador, promovendo o relaxamento das células musculares lisas das artérias. Contudo, a presença de sódio induz a retenção hídrica e aumenta a pressão intravascular, enquanto as gorduras saturadas desencadeiam o estresse oxidativo e inflamação no endotélio. Esses fatores em conjunto inibem a sinalização do óxido nítrico, reduzindo sua eficácia e, consequentemente, limitando os benefícios circulatórios esperados.
Em termos práticos, isso significa que uma refeição aparentemente saudável pode, na realidade, sobrecarregar o sistema cardiovascular, especialmente em populações mais vulneráveis. A solução para esse dilema reside na adoção de estratégias alimentares que potencializem, em vez de antagonizar, os efeitos da beterraba. A inclusão de alimentos ricos em antioxidantes, como frutas cítricas e vegetais folhosos, pode atenuar o estresse oxidativo e preservar a função endotelial. Da mesma forma, a substituição de gorduras saturadas por fontes de gorduras insaturadas, como o azeite de oliva e os ácidos graxos ômega 3, contribui para a manutenção da fluidez sanguínea e da integridade vascular. Além disso, a moderação no consumo de sódio é fundamental, uma vez que mesmo quantidades moderadas podem comprometer os benefícios dos nitratos. A aplicação desses princípios não se limita a um único momento alimentar, mas deve ser incorporada como um padrão dietético consistente. A melhoria da circulação e a otimização da produção de óxido nítrico não são alcançadas por meio de intervenções isoladas, mas sim por meio de escolhas alimentares coerentes e sustentáveis. Para indivíduos que buscam maximizar os benefícios da beterraba, a construção de refeições equilibradas, que harmonizem seus compostos bioativos com outros nutrientes sinérgicos, é essencial. Somente assim será possível transformar um alimento com potencial terapêutico em um aliado efetivo para a saúde vascular e o envelhecimento saudável. Nutrem a resiliência celular e promovem a longevidade vascular. A simples decisão de incorporar as folhas da beterraba às refeições diárias representa, na verdade, um ato de reeducação nutricional, no qual o desperdício dá lugar à consciência e a negligência é substituída pela valorização dos recursos bioativos disponíveis. Estudos epidemiológicos demonstram que populações com maior consumo de vegetais folhosos apresentam menores índices de doenças crônicas associadas ao envelhecimento, como osteoporose, hipertensão e degeneração macular. Contudo, a eficácia desses alimentos depende não apenas de sua presença na dieta, mas de sua integração em um contexto alimentar que preserve sua biodisponibilidade e potencial terapêutico. A relação entre a ingestão de folhas de beterraba e a saúde óssea ilustra bem essa dinâmica. A vitamina K1, presente em concentrações elevadas nesses tecidos vegetais, atua como cofator essencial na carboxilação da oxocalcina, proteína responsável pela fixação do cálcio na matriz óssea. Sem níveis adequados desse nutriente, o cálcio pode ser desviado para tecidos moles, incluindo as artérias, onde contribui para a calcificação vascular e o aumento do risco cardiovascular. Paralelamente, o magnésio presente nas folhas regula a atividade dos osteoblastos e osteoclastos, garantindo um equilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea. Para indivíduos idosos, cuja densidade mineral óssea tende a declinar progressivamente, a combinação desses nutrientes representa uma estratégia preventiva de baixo custo e alta eficácia, capaz de reduzir a incidência de fraturas e melhorar a mobilidade. No entanto, a otimização desses benefícios exige mais do que a mera inclusão das folhas na dieta. A forma de preparo e os alimentos com os quais são combinados determinam a extensão de sua ação biológica. O cozimento excessivo, por exemplo, pode degradar compostos termossensíveis, como a clorofila e certos antioxidantes, enquanto o consumo isolado de folhas em refeições ricas em gorduras saturadas ou sódio compromete sua capacidade de modular a pressão arterial e a função endotelial. Por outro lado, a associação com fontes de gorduras insaturadas, como o azeite de oliva extra virgem, potencializa a absorção de carotenoides e vitamina K, amplificando seus efeitos protetores. Da mesma forma, a inclusão de alimentos ricos em vitamina C, como limão ou pimentão, favorece a conversão de nitratos em óxido nítrico, reforçando a vasodilatação e a oxigenação tecidual. A microbiota intestinal emerge como outro elo crítico nessa cadeia de benefícios. As fibras solúveis e insolúveis presentes nas folhas de beterraba atuam como prebióticos, estimulando o crescimento de bactérias benéficas, como Bifidobacterium e Lactobacillus, que por sua vez, produzem ácidos graxos de cadeia curta, AGCCS, como butirato. Esses metabólitos exercem efeitos anti-inflamatórios sistêmicos, regulam a permeabilidade intestinal e modulam o metabolismo energético, reduzindo o risco de resistência à insulina e deslipidemia. Para idosos, cuja diversidade microbiana tende a diminuir com a idade, a reintrodução de fibras vegetais pode reverter parcialmente a desbiose, melhorando a função imunológica e a absorção de nutrientes.
Além disso, os AGCCS têm sido associados à redução da neuroinflamação, sugerindo um papel potencial na prevenção de declínios cognitivos relacionados à idade. Ainda assim, o maior desafio não reside na complexidade dos mecanismos bioquímicos, mas na persistência de hábitos alimentares que subestimam o valor desses alimentos. A desinformação e a desconexão entre o consumidor e a origem dos alimentos perpetuam práticas que limitam o acesso a nutrientes essenciais. A beterraba, frequentemente reduzida ao seu tubérculo, exemplifica essa dicotomia. Enquanto sua raiz é celebrada por suas propriedades ergogênicas e cardiovasculares, suas folhas, mais ricas em minerais, vitaminas e compostos bioativos, são sistematicamente descartadas. Essa disparidade reflete uma lógica de consumo que prioriza o apelo visual e a conveniência em detrimento da densidade nutricional, ignorando que a verdadeira riqueza de um alimento reside em sua capacidade de sustentar a homeostase fisiológica. A reversão desse paradigma exige uma abordagem integrada, que combine educação nutricional, políticas públicas de redução do desperdício e incentivos à produção sustentável. Programas que promovam o aproveitamento integral dos vegetais, como oficinas culinárias em centros comunitários ou campanhas de conscientização em mercados, podem desempenhar um papel fundamental na disseminação desse conhecimento. Para os profissionais de saúde, a prescrição de alimentos como as folhas de beterraba deve ser tão prioritária quanto a recomendação de suplementos, especialmente em populações vulneráveis como idosos e indivíduos com doenças crônicas. Afinal, a nutrição baseada em alimentos integrais não apenas fornece nutrientes em sua forma mais biodisponível, mas também restabelece a relação entre o ser humano e os sistemas naturais dos quais depende. Quando se considera o potencial sinérgico das folhas de beterraba, torna-se evidente que sua subutilização representa uma perda não apenas de nutrientes, mas de oportunidades para a promoção da saúde em larga escala. Cada porção descartada é um recurso desperdiçado, uma chance perdida de fortalecer ossos, proteger o coração, preservar a visão e otimizar a função cognitiva. Em um contexto de envelhecimento populacional e aumento das doenças crônicas, a revalorização desses alimentos emerge como uma estratégia simples, porém transformadora, capaz de reduzir custos com saúde e melhorar a qualidade de vida. A natureza, afinal, já oferece as soluções. Cabe à sociedade reconhecer seu valor e integrá-las de forma consciente e sustentável. Um aliado essencial para envelhecer com vitalidade. Ao descartar as folhas de beterraba, não se está apenas eliminando resíduos vegetais, mas sim desperdiçando um complexo bioativo capaz de promover a saúde vascular, fortalecer a estrutura óssea, preservar a integridade muscular, regular o equilíbrio nervoso, nutrir a visão e favorecer os mecanismos de reparação celular. Desperdiça-se, em suma, a porção do vegetal concebida pela natureza para potencializar o bem-estar humano. Contudo, ao incorporá-las à alimentação, observa-se uma transformação qualitativa imediata. As refeições adquirem densidade nutricional, os micronutrientes tornam-se mais biodisponíveis e o organismo experimenta um suporte fisiológico mais abrangente. Estabelece-se, assim, uma conexão com uma fonte de vigor e resiliência frequentemente ignorada, não por sua ausência, mas pela falta de reconhecimento de seu potencial. As folhas de beterraba não constituem um mero adorno culinário, tampouco um subproduto descartável. Representam em sua essência um agente terapêutico em forma comestível, cuja ação benéfica se manifesta de maneira tangível no organismo a partir do momento em que são integradas à dieta, em vez de relegadas ao descarte.